conversar agora com especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Primeiro, obrigada pela sua participação. A gente está vendo essas imagens muito preocupantes, porque a impressão que dá, Gustavo, é que o fogo está se espalhando, né? Bom dia, Luísa. Mas você tocou no ponto exato. O combate, existem duas formas de você combater um incêndio com hidrocarbonetos. Ou você tem equipamento apropriado, e aí nesse caso seriam bombonas de espuma sintética. São umas bombonas com uma espuma comprimida e sintética que abafa, por abafamento, consegue impedir a propagação de chamas no reservatório que tenha petróleo, gasolina, etanol ou qualquer outro combustível. Essa é uma forma. A outra, mas você tem que ter uma quantidade grande de espuma sintética estocada. Hoje em dia já é pedido isso em novas obras, em novas indústrias que lidem com hidrocarbonetos e com estoques de combustíveis que tenham reservado isso para as suas brigadas de incêndio. Essa é uma forma. A segunda forma é exatamente o que me parece pelos seus relatos, que eles estão esfriando o entorno. E aí você está perfeito, porque com água é muito complicado você combater um incêndio dessa proporção. Por quê? Porque quando a água está se aproximando do reservatório, o calor já vai evaporando a água. Então, a não ser que você tenha uma pressão da água, um bombeamento dela muito poderoso e uma quantidade de água muito grande. Então, é uma luta, é ineficiência trabalhar com água nesse caso. Mas o que você faz? Você resfria o entorno, os outros vasos, os outros tanques que eventualmente estão armazenando outros produtos inflamáveis e esfriando o entorno, você aguarda que o produto desse incêndio se extinga pela própria queima dele. Quer dizer, algumas horas ele vai queimando esse combustível até que acabe, né? Gustavo, eu estou vendo aqui, se for confirmado realmente que se trata de uma unidade da Ultracargo, o produto movimentado por essa empresa, químicos, combustíveis, óleos vegetais, etanol, corrosivos, e a capacidade total de armazenagem é de 301 metros cúbicos. Ou seja, é uma capacidade enorme de armazenagem, quer dizer, para conseguir escoar o que está armazenado nesses tanques, seria um trabalho de horas, né? Sim, perfeito. Trabalho de horas, demoraria muito essa queima. O risco é aquela história, se você não resfriar os vasos do entorno e não tiver água suficiente para resfriar os vasos do entorno, o risco é exatamente que eles se inflamem e eventualmente até venham a causar explosões. E a explosão é o maior risco aí, porque pelas fotos que eu vi, porque eu não estou com acesso às imagens, mas pelas fotos que eu vi na internet, o entorno, por sorte, é até tranquilo. Você não tem uma vizinhança. Gustavo, justamente agora, enquanto você está falando de risco de novas explosões, a gente vê o que foi uma enorme explosão. Olha só a bola de fogo que está subindo em cima desses tanques, que parecem cada vez mais atingidos. Olha só a altura das chamas. Gustavo, agora há pouco as chamas estavam apenas bem próximas ao solo e se espalhando na horizontal. E agora a gente vê a coluna de fumaça levantando também muitas chamas. Isso significa dizer que o bombeiro não está conseguindo esfriar o entorno do foco inicial. Quer dizer, ele está perdendo a corrida e aí as chamas estão incendiando os vasos na vizinhança do vaso que originou o incêndio primeiro. Então, isso pode complicar muito e se tornar catastrófico. Esse é o risco maior da operação. Eles precisam conseguir combater esfriando a vizinhança desses vasos que estão pegando fogo. Me preocupa muito, Gustavo, que eu estou vendo carros passando ainda ali no entorno. Quer dizer, precisa ser completamente isolada aí a área, porque ainda não está controlado, né? Exatamente. O risco maior é de uma explosão projetar pedaços de aço, pedaços de ferro, numa velocidade brutal que possa ferir alguém, machucar alguma pessoa, danificar prédios, vizinhos, etc. Então, isso aí tem que ser, obviamente,
tem que ser isolada. Gustavo, a gente vendo pelas imagens, a coluna de fumaça pode ser avistada de vários pontos da Baixada Santista, que é enorme. O que as pessoas que têm algum tipo de informação podem fazer nesse momento ali no entorno? É uma área industrial, claro, perto do Porto de Santos, Cubatão também tem muita zona industrial, né? Existe uma preocupação também em outras áreas, porque o calor é enorme ali, né? O calor nas imediações. A gente perdeu o contato com o Gustavo Cunha Mello, especialista em gerenciamento de risco. A gente vai tentar retomar. A gente vai conversar com o Gustavo Cunha Mello novamente. Gustavo, a gente vê as chamas não estão dando trégua. O combate é feito. Olha só, tem uma pequena viatura que a gente conseguiu avistar agora na última imagem, tentando chegar próximo ali às chamas que estão cada vez mais altas, Gustavo. O que fazer nesse momento? O bombeiro isolando a área, inclusive isolando a avenida que passa próximo, separando até os navios que estavam atracados ali próximo à região da ultracargo, é o fundamental. Quer dizer, tem que isolar a área, evacuar essa região, as pessoas não podem passar ali apenas pelo risco de explosão. O risco de explosão, porque o fogo em algum momento, no pior cenário, ele vai se extinguir por si só a partir do momento que todos os hidrocarbonetos, todos os subprodutos da queima se extinguir por si só pela própria queima. O bombeiro, o objetivo dele é, sem dúvida, resfriar o ambiente do entorno para evitar que ele se propague, para ajudar com que acelere o término disso. Agora, se ele não tem espuma sintética e se de repente a água não está saindo com bombeamento adequado, ele vai ter muita dificuldade para combater. Talvez esse navio que vocês reportaram há pouco, que está trazendo água, é exatamente por isso. Eles vão precisar, sem dúvida, uma quantidade de água muito grande e que saia pressurizada, né? Que tenham bombas capazes de mandar essa água com força para combater as chamas. Agora, ela não combate direto, porque a chama de hidrocarboneto você combate no entorno, a não ser que você tenha espuma sintética que você possa jogar diretamente no vaso que está queimando. Pois é, Gustavo, eu queria só entender a diferença. Você falou dessa espuma sintética, o uso de água do mar, ela precisa ser tratada para fazer combate ou num caso como esse, joga a água do mar mesmo? Joga a água do mar mesmo. O problema é que a água do mar, ainda que venha com pressão, ainda que você consiga colocar muita pressão, ela não é o ideal, mas ela serve para resfriar os vasos, os tanques que estão no entorno, porque provavelmente também são outros produtos químicos, é uma empresa que estoca uma série de produtos ali, combustíveis, e é isso, esse é o perigo, né? Que isso torne, inclusive dependendo do produto químico, porque enquanto eu estou queimando hidrocarboneto, quer dizer, eu tenho uma poluição ambiental razoável, essa nuvem tóxica não deve ser respirada, ela vai se depositar em algum lugar, conforme o vento vai levar a nuvem tóxica, mas a princípio é só isso. Mas dependendo do produto químico que se queimar, aí o prejuízo pode aumentar muito para a população de Santos ali, porque existem produtos que são altamente tóxicos e geram subprodutos que podem levar à morte. Não é o caso de uma nuvem tóxica de hidrocarboneto. Óbvio que ninguém vai ficar respirando essa nuvem, mas não causa nenhum dano permanente. Existem outros produtos, como aconteceu em Bhopal, por exemplo, agrotóxicos, produtos agrotóxicos que a queima deles gerava um subproduto que dava uma doença na população. Isso aconteceu em Bhopal em 1984, na Índia. Então, dependendo do que tem no entorno, é bom que os bombeiros certamente já estão se preocupando com isso, eles sabem que a queima pode causar maior ou menor dano à população e a eles próprios. Então, eles estão, certamente, o combate vai ser resfriar esses tanques do entorno e saber o que tem nesses tanques e nesses reservatórios, o que está estocado ali. Alguém da própria empresa deve estar informando aos bombeiros o que está reservado ali, quantos litros e qual é a capacidade. E o bombeiro aí traça a estratégia, qual é a melhor estratégia para evitar uma catástrofe.
Pois é, eu estou aqui no site da empresa, essa unidade de Santos, da Ultracargo, tem 175 tanques, uma capacidade total de armazenagem de 301.300 metros cúbicos de combustível, químicos, óleos vegetais, etanol e corrosivos. E a gente viu na imagem mais aproximada, Gustavo, que tem alguns cabos de energia ali, a gente viu postes bem próximos. Nesse momento, tem que desligar também a energia na região? Sim, tem que desligar a energia desses postes, uma vez que se o calor vier a derrubar algum desses cabos, derretê-lo, pode causar algum curto na rede. Então a companhia elétrica, o que tem mais próximo deles ali exatamente são esses cabos de alta tensão. Eles precisam ser desligados ali naquela região para evitar que tenha um curto e depois ser vistoriados antes de religá-los, né? Pois é, a gente vê na imagem ainda muito fogo, uma coluna de fumaça imensa que pode ser avistada de vários pontos e a informação até agora é de que o fogo não está controlado. Essa é a maior preocupação. São imagens gravadas agora há pouco, porque a gente teve uma pequena falha no sinal ali, com o nosso sinal ao vivo. Olha só o momento de uma grande explosão, ali a bola de fogo subindo. Isso daí impressiona pela força, né? Olha, cada tanque atingido tem material combustível para queimar por muitos minutos. Você teria um palpite aí? A gente, claro, está vendo o trabalho dos bombeiros, na dificuldade deles de atingir as chamas, mas resfriando ali o entorno para apagar esse fogo pode demorar ainda algumas horas, né, Gustavo? Olha, um local bem menor do que esse, a gente teve recentemente em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o incêndio da Petrogold. A Petrogold demorou ali umas 4, 5 horas, se não me engano, e era um reservatório bem menor. Então a gente pode imaginar que esse combate seja um combate mais demorado. Agora, também vai depender do que os bombeiros possuem. O Bombeiro de São Paulo é muito bem equipado. É possível que os bombeiros de São Paulo estejam levando da capital espumas apropriadas para o combate de incêndio em hidrocarbonetos. Então, tem que aguardar. Isso reduziria esse tempo que a gente estima. Quanto às explosões, os tanques, eles são construídos de propósito muito mais reforçados em suas laterais do que no topo, no teto deles. Né? O teto deles tem a solda da montagem desses tanques é um pouquinho mais frágil do que, não quer dizer que é frágil, mas ele é mais fácil de romper do que as suas laterais, que são mais reforçadas. Isso é de propósito, para quando houvesse um aumento de pressão no vaso, ele, se vier a explodir, ele não exploda para as laterais, esparramando o seu conteúdo e causando um incêndio catastrófico ali. Ele arrebenta o seu telhado e aí a pressão diminui e ele consegue ali guardar aquele material que está queimando por um tempo naquele recipiente, sem esparramá-lo para o site onde ele está localizado. Agora, o problema é exatamente esse. Se você explode a parte de cima, supondo que as válvulas, porque existem válvulas, né, de alívio para isso mesmo, no mesmo raciocínio, para o telespectador entender, de uma panela de pressão, que tem aquele bico que alivia a pressão. Eles também têm essas válvulas de alívio, mas às vezes elas não são suficientes, costumeiramente em incêndio não são, de grandes proporções não são, e aí ele arrebenta essa tampa. Essa tampa, ou fragmentos dela, podem ser projetados a uma distância bastante razoável, de 1-2 quilômetros, como um tiro. Esse o risco e por isso tem que ser evacuada a região e a área, inclusive os seus repórteres da Globo News que fiquem afastados para uma eventual explosão não venha mandar fragmentos que os possa atingir. Pois é, Gustavo, a gente tem até essa informação de que funcionários de uma empresa de navegação em Santos teriam sido notificados pelo Corpo de Bombeiros para evacuar a região imediatamente por causa do incêndio. E é uma empresa que fica a 20 quilômetros do local do incêndio, ou seja, é uma forma de tentar minimizar danos, né? Uma possível explosão
muito grande. A gente está vendo toda a área ali sendo isolada aos poucos. Nessa imagem aí que foi gravada antes, a gente via alguns carros passando próximos ali ao local. Pela imagem ao vivo que a gente tinha agora há pouco, a gente viu já a rua bloqueada. Vale lembrar que, pela informação que nós temos, o fogo ainda não foi controlado. A gente vai falar com o Gustavo. Gustavo, uma empresa que tem esse tipo de material. Você falou do incêndio que a gente acompanhou aqui, uma explosão em Duque de Caxias recentemente. Não tem que ter uma brigada preparada e vários métodos de prevenção para acidentes desse tipo? Eu acredito que tenha. Essa empresa certamente deve ter uma brigada de incêndio para o combate inicial, né? E deve ter também um plano de emergência. Todas elas são exigidas, seguem normas técnicas, etc. Esse plano de emergência, ele usa a contribuição de outras empresas do entorno, do próprio Corpo de Bombeiros, etc. E tudo isso é acionado e testado num momento crítico como esse. Quer dizer, agora que a empresa tem lá seus brigadistas, sabe evacuar a área e tal, deve até estar funcionando bem, Heloísa, porque você não viu vítimas até agora. Quer dizer, a gente não teve relato de nenhuma pessoa ferida ou morta, graças a Deus. Então, isso daí já é um indício de que o plano de emergência está funcionando adequadamente. Agora, de fato, eles lidam com material altamente combustível, perigoso. Dificilmente uma empresa vai ter, eles devem ter bombonas de material sintético, mas talvez não em montante suficiente, né? E algo deve ter dado errado. Depois a investigação certamente vai concluir isso, e um novo plano de emergência deve ser feito mais equilibrado com o que aconteceu, né? Pois é, Gustavo, a gente tem aqui a confirmação de que 80 homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando no combate à chama. São 22 viaturas dos bombeiros tentando fazer esse resfriamento. Pela proporção que a gente vê aí nas imagens, são tanques enormes, chamas que já atingiram uma altura incrível e que podem ser avistadas de longe ali na região. Esse tamanho de combate é suficiente ou outras equipes vão ter que ir até o local também, Gustavo? Eu não posso emitir juízo de valor porque eu não sei exatamente o que está lá, porque não é pela quantidade. Por exemplo, você precisa ter bombas, os carros-bombas do bombeiro que tira a água do hidrante e joga no coisa, tem que ter uma pressão muito grande, tem que ser potente. E a quantidade pode não ser a mesma. É diferente de você combater um incêndio residencial, né? Você está falando de hidrocarbonetos, é um combate muito mais complexo, é o pior incêndio que tem. E não necessariamente, a despeito de você ter diversos carros de bombeiro, eles são exatamente o necessário para aquele momento, para aquela situação. Pode ser que sejam excelentes para combater incêndios residenciais e não tenham as bombas e os produtos químicos adequados a combater um incêndio de hidrocarboneto. É outra questão e talvez isso explique que a capital está mandando reforços, né? Esse é um ponto. O outro ponto também que é importante, que recentemente teve uma pesquisa em São Paulo e que um percentual muito grande, se não me engano, 80% dos hidrantes estavam sem água ou com baixa pressão na água. Então isso também atrapalha. Quer dizer, você pode ter os carros do bombeiro, você pode ter a equipe, você pode ter até os produtos, mas não necessariamente você tem água com a pressão necessária no hidrante, por algum motivo. Então, e o hidrante não é responsabilidade da empresa, tampouco do bombeiro, é responsabilidade da companhia de água da região. Então, tem uma série de outras questões aí envolvidas que precisa ser analisado para a gente emitir juízo de valor se a quantidade ou o quantitativo de equipamentos e homens lá do bombeiros estão adequados ou não. Gustavo, a gente tem aqui a informação confirmada de que o navio chamado Governador Fleury está conseguindo tirar água ali dos canais que ficam próximos a essa região industrial para tentar fazer o combate às chamas.
É água do mar que está sendo usada na tentativa de resfriar os tanques ali em redor. Olha só a altura das chamas. E a gente tem uma nota agora da assessoria de imprensa da empresa Ultracargo, que é justamente essa que está sendo atingida pelas chamas. Ela informou que equipes evacuaram toda a área atingida e que existe um plano de ajuda mútua que envolve todas as brigadas do Porto, que ajudam no combate ao incêndio. E no momento, os bombeiros também trabalham neste combate. As chamas estariam sendo contidas, isso segundo a assessoria de imprensa. E também uma informação boa aqui, que segundo a assessoria, não houve vítimas neste incêndio, que a gente ainda está acompanhando. Existe essa tentativa de conter as chamas. O Corpo de Bombeiros não confirma o fato delas estarem controladas. O que a gente vê ainda são chamas realmente muito altas, tanques ali ao redor com material altamente inflamável, portanto, uma preocupação ainda muito grande. Eu queria chamar a atenção aqui, a gente consegue ver algumas imagens em alguns ângulos, que o trânsito até bem próximo ao local, eu diria talvez 200, 300 metros, visualmente, claro, né, Gustavo? A gente está vendo imagens, mas existe ainda uma passagem de carros e caminhões ali na área. Existe um perigo para as pessoas que estão passando por essa região? Heloísa, se a distância for 200 ou 300 metros, sim, existe. Se houver uma explosão, pode projetar um metal no carro dessas pessoas, é como se fosse um tiro, né? Isso pode atingir alguém, sim. 200, 300 metros é muito pouco. Se a distância é essa, é um erro. Deveria ter sido fechada essa região. Enquanto a nota da empresa confirmou tudo que eu disse. Quer dizer, de fato, no entorno de portos, na região de aeroportos, na região de refinarias de petróleo, indústrias petroquímicas, é comum as empresas se cotizarem, as empresas se unirem com a união de diversos planos de emergência e, de fato, ele, a princípio, vem sendo bem executado. Quer dizer, não tivemos vítimas até aqui. Pois é, a gente está vendo imagens ao vivo ali do local, portanto, chamas ainda muito altas. Toda a área ali desta empresa Ultracargo tem material combustível, existe uma preocupação. E a gente viu a repórter Solange Freitas falando sobre essa nota da empresa, dizendo que o fogo está contido. Eu queria voltar a falar com o Gustavo Cunha Mello, não sei se ele está na linha para falar com a gente. Estou aqui, Luiz. Gustavo, quando existe um incêndio dessas proporções, pode também... Queria que você me dissesse se isso é possível. Existir um direcionamento do fogo, talvez para um canto da área, para que ele não atinja todos os tanques. E por isso a empresa tenha dito que o fogo está contido, ou seja, ele foi direcionado para queimar apenas em um pequeno trecho ali da área e não deve atingir outros tanques agora. Quando ela fala que está contido, significa que não está se propagando lateralmente. É isso que ela quer dizer. Ele está contido no vaso, no tanque que começou o incêndio e ali ficou. Na verdade, vocês relataram outras explosões em tanques próximos. Então, quer dizer, esse contido começa a mudar um pouco de figura a partir do momento que ele anda lateralmente. Por enquanto, está contido dentro da zona da área da própria empresa. O que faz parte, é isso mesmo, é isso que acontece, é o que se espera. E eu não acho, sinceramente, que com o tamanho equipamento de bombeiros, esse plano de auxílio mútuo das empresas, o navio que está trazendo água do mar e tudo mais, que isso de fato vá se transformar numa tragédia maior. Eu acho que de fato vai ficar contido a zona ali, a área industrial da empresa, ou seja, os seus estoques. E agora, o bombeiro, para ele ficar contido mesmo, ele se extinguir, ele tem que isolar e resfriar o entorno, quer dizer, os outros, sobretudo os outros tanques que venham a ter outros produtos inflamáveis. Então, é contido nesse sentido, de ficar restrito ali à região da empresa e não se propagar para a vizinhança ou lateralmente para outros tanques e sucessivamente ele caminhar lateralmente. Evitando isso, ele fica de fato contido.